Nesse momento, nós estaremos louvando com um hino chamado Quem é este homem, afinal? Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus, mas eu não compreendia muito bem, até ser apresentado a Jesus nessa igreja e também na escola adventista de Campo Grande. E eu pude conhecer quem era aquele homem que eu via nas figuras, nas ilustrações. Esse homem, queridos, é o meu Rei e meu Salvador. E é esse homem, esse Deus que nós iremos louvar nesse momento. Quem é este homem, afinal? Sou aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que viu a multidão a gritar: crucifica-o já. Que com furor fez vis acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou. Que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é este homem afinal? Porque me ama assim? Eu que o fiz sofrer, ele me perdoou. Sim, fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal, que me tem tanto amor? Porque me ama assim? Eu que o fiz sofrer, ele não considerou. Sim, fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal, que me tem tanto amor? Ele é meu Rei Redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Tanto amor, a sua vida na cruz para salvar como Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que estão nos assistindo essa noite.
Uma boa noite, minha querida irmã, meu querido irmão que está assistindo a gente aí da sua casa, na frente do computador, na frente da sua televisão, onde quer que você esteja assistindo. Espero que a graça de Deus possa lhe alcançar hoje durante a meditação e que o Espírito Santo toque o seu coração, para que as palavras mencionadas aqui, as palavras apresentadas aqui hoje, venham falar somente do reino dele e que nós possamos nos enriquecer mais e mais da graça abundante de Cristo Jesus. Bom, antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre a palavra, antes da gente fazer até a nossa oração aqui, eu quero convidar vocês a mandarem mensagem aí no nosso chat. Fala de qual igreja você é, fala aí de qual distrito você está vindo, está assistindo a gente, se você não for do distrito de Belclima, fala pra gente aí de onde você vem, tá bom? E eu queria mandar um abraço aqui para um pessoal que está assistindo a gente, o irmão Cosme Mota também, o irmão Cosme Mota é lá da igreja de Santa Margarida, a minha igreja mãe, foi lá onde eu me batizei, onde eu cresci também. Um abraço especial aí para o pessoal da igreja de Margarida. E se você também for de outra igreja, abraço especial para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso culto e ao compartilhar o pão com vocês. Vou fazer um convite especial agora para você. Abaixa a sua cabeça aí, feche seus olhos e vamos bater um papo com o nosso Senhor. Vamos conversar um pouquinho com Ele e pedir a orientação do Espírito Santo. Então vamos orar? Feche seus olhos. Santo e eterno Deus, agora eu lhe peço para que o Espírito Santo preencha o nosso coração e que a nossa mente esteja voltada para a Tua Santa Palavra. Por favor, que vivamos de acordo com ela e tudo que eu for mencionar aqui hoje não seja algo que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas seja realmente algo transformador, meu Deus. Que fortifique a nossa vida, que modifique a vida daqueles que estiverem em contato com a Palavra. É o que eu lhe peço, Senhor. Em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, desde o último sábado nós estamos aqui conversando, estamos aprendendo um pouquinho mais da palavra através dos meios digitais, através da internet, nosso culto online. O distrito inteiro de Belclima está acompanhando esse estudo da palavra de forma diferenciada. E é um culto que acontece aí na sua casa, é um local totalmente especial. Embora a gente não esteja podendo vir aqui na igreja para poder compartilhar momentos juntos, estamos aí num local muito interessante, que é a sua casa. Então aproveite essa oportunidade para apresentar essa mensagem para os seus familiares e seus amigos. Compartilhe o link, divulgue entre seus amigos, ainda dá tempo ainda de assistir o sermão online. Então chama o pessoal, compartilhe aí no WhatsApp, no Facebook, convide todos eles. E hoje eu vou conversar com os irmãos sobre um tema que é basicamente uma continuação de tudo que a gente tem falado aqui nos últimos sermões. A nossa mensagem hoje é dentro da tempestade. O que fazer quando a gente está dentro de alguma tempestade, quando tem problemas na nossa vida, onde parece que não há solução, onde parece que tudo está perdido, onde nós temos medo diante daquela situação, o que fazer diante disso? E eu queria ler um verso com vocês, o verso está lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 a 10, eu vou estar variando algumas das traduções da Bíblia, então se estiver um pouquinho diferente, não se preocupe, é somente uma tradução diferente, mas a mensagem é a mesma. Então 2 Coríntios 4, versículo 8 a 10, se você quiser me acompanhar na sua Bíblia aí, lá diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Essa mensagem, 2 Coríntios 4, versículo 8 a 10, ela é muito forte. Ela basicamente trata das tempestades que a gente passa. Não importa o problema que você esteja passando, não importa se você está sendo perseguido, se estão tentando te destruir, fazendo qualquer coisa. Nada disso vai ter efeito quando você está em Cristo Jesus. E os sofrimentos, as tempestades que você está passando nesse momento, é para mostrar em seu corpo as marcas de Cristo Jesus. E essa é uma confiança que esse verso nos transmite. E transmite isso em meio ao mundo que a gente vive. Porque uma das certezas que nós temos nesse mundo é que a gente sofre. E se eu fosse fazer alguma profecia para você que está aí na sua casa, se fosse fazer uma profecia para mim ou para qualquer um de vocês aí, eu faria o seguinte:
Eis que vos digo hoje que certamente vocês sofrerão. E não sou eu que estou dizendo isso, eu não tirei isso da minha mente, não. Está na palavra. Porque no mundo tereis aflições, tribulações, sofrimentos. Em um mundo de pecado, sofrimento, tempestade, problemas é algo comum. E nós passamos por eles. Nós sofremos. Entramos em tempestades, em situações que dão medos para a gente. Tem vários tipos de tempestade. Tem aquelas tempestades, por exemplo, de que às vezes você está na sua casa em um dia comum e do nada você recebe uma ligação e do outro lado dali é um policial. E ele te dá a notícia de que um parente seu se envolveu em um acidente. Ou outra tempestade, você pode estar lá no seu trabalho e do nada aparece alguém lá falando assim, você tem que passar lá no RH, estão te chamando lá no RH. E aí você já pensa, opa, deve ser aumento salarial. Mas você chega lá e descobre que não vai ter nem mais salário mais. Ou uma tempestade de que você recebe um exame de um filho seu e quando você abre o exame, o resultado não é aquele que você esperava. Outra tempestade, você está indo visitar um ente querido no hospital, que você acha que está tudo bem, que ele está se recuperando. E ao chegar lá no hospital, você descobre que pode ter sido a última vez que você vai ver essa pessoa. Tempestades são comuns, problemas são comuns na nossa vida. E tem vários problemas que causam medo na gente. Quando a gente é criança, nós normalmente temos uma solução muito boa para problemas que causam medo na gente. Não sei se com você é assim, mas comigo era assim, era bem frequente. Principalmente quando começavam tempestades lá fora, e vinha aqueles trovões fortes lá, e batendo o vento na janela. Quando a gente é criança e está no meio de uma tempestade assim, o que a gente faz logo quando a gente está na cama dormindo de noite? Começou o barulho, deu medo, o que a criança faz? Pega o cobertor e joga para cima da cabeça. E fica ali, porque se você cobrir a cabeça inteira, você está protegido, nada pode te atingir. Até criança que tem medo de monstro, pega aquele cobertor, joga em cima da cabeça, o monstro não te pega mais nesse momento. Quando você é criança, essa é uma segurança boa que você sente, né? Se o pé estiver do lado de fora, está perigoso, tem que colocar o pé para baixo do cobertor. Esses dias, há uns 2 anos atrás, na realidade, eu estava lá no Teológico, lá no NASP, e lá no Teológico tem um período da Semana Santa, que é essa semana que nós vamos estar entrando agora. Em um período comum, os teologandos saem do Teológico e vão pregar em várias igrejas ao redor do Brasil. E nesse período eu fiquei lá pelo NAS para poder ajudar na Semana Santa que estaria ocorrendo lá. E lá eu morava especificamente em um residencial onde havia somente teologandos. E todos os teologandos saíram, acho que ficaram só 1 ou 2 teologandos nesse residencial. E aí teve uma certa noite que eu estava lá dormindo na maior tranquilidade, quando do nada eu ouvi um barulho no corredor. E aí eu já liguei o alerta, né? Eu falei, o que será isso? Será que tem alguém que está acordado essa hora? Eu acho que está praticamente vazio o residencial. E aí eu ouvi o barulho novamente, mais forte. Aí eu, como um grande homem do Senhor, o que eu fiz? Peguei o cobertor e cobri a cabeça. Agi igual uma criança. Aí eu falei, não posso fazer isso. Aí eu peguei o cobertor e tirei, eu vou lá ver o que é. O que está acontecendo? Não vou ficar aqui igual uma criança, cobrindo a cabeça, me escondendo dos problemas, não posso fazer isso. Aí eu falei, eu vou lá. Aí botei o pé no chão, levantando da cama, eu falei, Senhor, eu estou contigo, estou na tua mão, estou na tua paz, me guia, hein? Qualquer problema, Senhor, você me conduz, né? Porque para teologando, para pastor, essas coisas assim, qualquer coisa é espiritual, né? A gente tenta se distanciar dessa opinião, mas qualquer coisa que ocorre, qualquer barulhinho diferente que acontece, a fala já é espiritual, já é o bicho ruim lá querendo tentar a minha vida, né? E aí eu saí lá, estou na tua força, Senhor. E aí fui andando devagar para poder ver o que era esse barulho lá no corredor. E aí eu abro a porta devagarzinho, quando eu abro, tinha um gato andando lá no residencial lá e estava batendo nas lixeiras do corredor. E aí eu tinha coberto a cabeça com medo de um gato que estava andando pelo corredor do residencial. Essas soluções não funcionam para a gente. Depois que a gente chega na vida adulta, problemas não podem ser solucionados e medos não podem ser solucionados cobrindo a cabeça com cobertor, não. Os problemas são diferentes, os problemas são maiores, e eles não passam quando você cobre a cabeça com cobertor, você não está protegido quando você faz isso.
E essas situações que dão medo na gente, esses problemas, nós chamamos eles de tempestade. E eu queria apresentar para você algumas certezas sobre a tempestade. A primeira certeza é que as tempestades vão acontecer. Isso é certo. Isso é garantido. Tempestades acontecem. E elas acontecem porque a nossa vida não é um filme de Hollywood, onde tem o início, o meio e finaliza lá com felizes para sempre e você não sabe mais nada do que aconteceu na vida deles. Não. A nossa vida tem altos e baixos a todo instante. Em todo momento tem altos e baixos. Você pode estar super bem agora e daqui a 5, 10 minutos está ruim de novo. Onde você acha que alcançou felizes para sempre aqui agora e daqui a 2 dias já deu problemas de novo. Nossa vida tem altos e baixos porque nós não vivemos em um filme. E as tempestades vão acontecer. A segunda certeza sobre tempestades é que tempestades acontecem de repente. Normalmente elas acontecem quando a gente menos espera. Em uma situação que a gente não está preparado para aquilo. Até porque nós não fomos feitos para sofrer. Nós não fomos feitos para se acostumar a receber problemas e tempestades e medos em nossa vida. Não. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para uma eternidade felizes na mão do Pai. Nós fomos feitos para ser conduzidos no caminho de Cristo com toda a segurança, completamente longe da tempestade. E as tempestades, quando elas surgem de repente. Nos pegam desprevenidos. Pegam a gente de uma forma que ninguém está preparado. Mas tem uma certeza sobre a tempestade. A terceira certeza é que embora as tempestades vão acontecer e elas acontecem de repente, as tempestades são passageiras. Em algum momento essa tempestade ela vai passar. Porque a tempestade ela não fica eternamente do início ao fim da sua vida. Não, elas são passageiras. Em algum momento, em algum ponto da sua vida, essa tempestade, esse problema, essa dificuldade que você está passando, vai encerrar, vai acabar. São 3 certezas que nós podemos ter sobre tempestades. E eu queria que você conferisse comigo em algumas histórias da Bíblia, que falam de algumas tempestades. E como é que os homens e os servos de Deus ali lidaram com essas tempestades, como é que eles enfrentaram essas tempestades. E a primeira história que eu quero que você abra comigo, está lá em Lucas capítulo 8, versículo 22 e 25. Vamos ver aqui como é que esses homens lidaram com essa tempestade, com essa situação que eles enfrentaram. Abre aí Lucas capítulo 8, versículos 22 e 25. Essa é uma história bem conhecida, é uma história contada muitas vezes nas historinhas das crianças, né? Você já deve ter ouvido essa história, ou ouviu algum sermão, ou leu ela em algum momento. E essa história ela tem muitos detalhes aqui importantes que nos ajudam a entender como enfrentar tempestades, como enfrentar problemas na nossa vida. Aqui é literalmente uma tempestade, mas essa tempestade ela pode ser muito bem utilizada para diversos problemas que nós enfrentamos. Então abra aí Lucas 8, 22 ao 25. E lá diz o seguinte, quero que você me acompanhe. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Mestre, Mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Como eu falei, essa é uma história bem conhecida. É uma história que você já deve ter ouvido nas historinhas das crianças. Então, mas agora eu quero que você preste atenção nela aqui comigo. Preste atenção no que está ocorrendo, porque para mim, essa história aqui é quase que uma cena hollywoodiana, se não for melhor, né? Parece aquelas cenas de filmes gigantescos e tudo, porque imagina só comigo. Jesus está lá no barco com seus discípulos e ele está dormindo.
E do nada vem os discípulos desesperados por causa da tempestade acontecendo ali. E ele fala: mestre, mestre, nós vamos morrer, ajude a gente, nós vamos morrer. E aí Jesus levanta do nada, mostrando lá quem ele é, e ele para diante da tempestade. Aquela tempestade estava sacudindo o barco, estava bagunçando tudo, quase levando eles à morte. E Jesus olha para a tempestade, e o texto bíblico, quando você olha na língua original, no grego, parece que a ordem que Jesus dá para a tempestade é como se fosse uma ordem que a gente dá para o nosso animal de estimação. Foi basicamente assim, ó, Jesus olhou para a tempestade e fez assim, ó, quieta, para, quieta. Algo assim, ó, é como se estivesse repreendendo um animal. E aí você vê aquela tempestade que estava sacudindo o barco, a tempestade que estaria levando eles à morte, acalmando. O céu começa a se abrir, as nuvens começam a sumir, o sol começa a vir. É uma cena de Hollywood ou não é? Acho que melhor ainda, não é? É forte. Jesus mostra seu poder. E aí ele questiona eles: onde está a sua fé? É forte o poder que Jesus mostra. Mas eu quero que você repare em 3 coisas aqui nessa história. 3 coisas que aconteceram ao longo dessa história. A primeira coisa é o seguinte: a tempestade ela aconteceu de repente. Eles estavam lá no barco e do nada começa uma tempestade que vai quase ceifar a vida deles. Ela começa de repente, quando eles menos esperavam. E assim que ela começa, a primeira atitude que eles fazem é correr até Jesus Cristo. Eles vão na direção de Jesus e falam: mestre, mestre, nós vamos morrer. Eles clamam pelo nome de Jesus, pedem ajuda a Jesus. E a terceira coisa importante que a gente tem que marcar nessa história é que depois que eles vão até Jesus, que eles clamam para Ele, Jesus levanta e demonstra todo o seu poder, toda a sua grandiosidade. Em uma cena magnífica, uma cena esplêndida. 3 coisas que acontecem nessa história. Agora eu quero que você me acompanhe em uma outra história. É uma história talvez de uma implicação um pouco menor, porque aqui nessa história que nós lemos agora, nós vimos que era uma tempestade que poderia acabar com a vida dos discípulos ali no barco. Mas agora a gente vai para uma história onde uma tempestade um pouco menor, onde o problema talvez não faça tanta importância ao nosso ver. Onde para a gente esse problema é uma coisa básica. Isso está lá no livro de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Livro de João, capítulo 2, versículo 1 a 11, e é uma história bem conhecida também, porque é o primeiro milagre de Jesus Cristo. E presta atenção nessa história, com o que vai acontecer ali, é muito importante prestar atenção nela. João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Você que achou, me acompanha aí na leitura. João 2, versos 1 a 11, diz o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos seus serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu não sei se você prestou atenção nos detalhes dessa história e tentou comparar com a outra história. Mas vamos tentar acompanhar aqui comigo. Você lembra da primeira história lá do barco?
A tempestade começou de repente. Agora, nessa história aqui, acabou a bebida de repente. Do nada, não tinha mais nada. Depois, na primeira história, os discípulos correram em direção a Jesus. Mestre, mestre, nós vamos morrer. E nessa história, Maria vai em direção a Jesus. Senhor, acabou a bebida. Na primeira história, Jesus levanta e demonstra todo o seu poder acalmando o mar. E nessa história, Jesus vai e transforma uma água em vinho, mostrando todo o seu poder. São histórias diferentes, com implicações aos nossos olhos diferentes também, mas o que essas histórias me ensinam é que, independente se um problema é considerado por mim ou por você como grande ou pequeno, a atuação de Cristo é da mesma forma. A preocupação de Cristo diante dos nossos problemas, independente se são problemas gigantescos, imensos, ou se são problemas pequenos, a atuação de Cristo é da mesma forma. A preocupação dele é da mesma forma. Seja um navio que vai afundar e vidas serão ceifadas, serão perdidas ali. Ou seja, numa festa, num casamento onde acabou apenas a bebida. Onde quem ficaria triste ali seria no máximo o noivo ou a noiva. Acho que as noivas ficariam muito tristes, né? Talvez não seria tão pequeno assim. Mas é uma implicação menor, não envolve vidas. Sejam implicações grandes aos nossos olhos ou menores aos nossos olhos, Cristo olha para esses problemas da mesma forma. E Ele encara eles da mesma forma. Nós vimos um padrão aqui nas duas histórias. E eu quero tirar algumas lições com vocês nessa história. A primeira lição que a gente tira dessas duas histórias, quando observamos o que acontece ali, tanto no navio, quanto lá na festa, é que aconteceu o problema. Qual foi a primeira atitude dos discípulos e de Maria? Os discípulos pegaram as coisas, começaram a lançar fora do barco, tentando aliviar o peso da embarcação. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles foram até Jesus. Eles falaram: mestre, nós vamos morrer. Acabou a bebida na festa. Maria falou: vai lá naquela loja e compra tanto de bebida para poder ser reposta aqui, para não dar esse problema. Não. Maria olha para eles e fala: Jesus, acabou a bebida. A primeira atitude, tanto dos discípulos quanto de Maria, nas duas situações, nas duas tempestades, nos dois problemas, sejam problemas grandes ou pequenos, é ir primeiro em Jesus. É buscar em primeiro lugar a Deus. E essa é a primeira grande lição importante que nós tiramos dessa história. Seja qual for o problema que você está enfrentando, seja qual seja a dificuldade que você está passando, busque a Deus em primeiro lugar. E eu gostaria de ler uma passagem bíblica sobre isso. Jeremias 29, versículo 13. Lá diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando fizerem o quê? Me buscarem de todo o coração. E buscar a Deus de todo o coração não é deixar Ele como segunda, terceira opção, a falar: eu vou buscar aqui as minhas opções, vou ver o que eu posso fazer primeiro. Não. Buscar a Deus de todo o coração é colocar Ele em primeiro lugar. É deixar Ele como primeiro objetivo do seu problema. A situação está acontecendo, corre em direção a Ele. Jesus, vamos morrer. Jesus, acabou a bebida. Jesus, meu filho está internado. Senhor, eu perdi o emprego. Senhor, acabei de perder um ente querido meu. Corre na direção a Deus. Busque Ele em primeiro lugar, que Ele seja a sua primeira atitude. Além disso, uma segunda lição que nós podemos tirar dessa história é que você tem que entregar o seu problema de maneira específica para Deus. Não tenta enrolar Ele, não tenta negociar com Ele. Tem muita gente que quando vai estar com um problema e vai fazer uma oração, só a introdução da oração leva pelo menos uns 15, 20 minutos, porque a pessoa tenta negociar com Jesus, exaltando Ele de 1 milhão de formas diferentes, achando que assim você vai conseguir negociar com Ele. Não, seja direto.
Começou o problema quando os discípulos foram buscar Jesus. Eles se apresentaram simples e direto: mestre, nós vamos morrer. Foi somente isso. Acabou a bebida na festa. Maria foi até Jesus e falou: Senhor, acabou a bebida. Mas muitas vezes a gente acha que negociar, ficar enrolando, como se as nossas obras fossem algo de valor para Cristo, quando na verdade elas não servem de nada. Você faz as obras não para poder tentar alcançar algo dele, mas você faz as suas obras porque você ama ele. Então não tente negociar ele com as suas obras. Se você for fazer alguma coisa, faça porque você o ama. Chegue e apresente seu problema direto nas mãos dele. Deixe ele cuidar da melhor forma possível. Eu quero fazer um exercício com você. Vou até chegar um pouquinho mais perto. E eu quero que você faça. Porque quem está aqui na direção do culto vai fazer também. Então eu quero que você faça comigo. Não importa quem está aí da sua casa, do seu lado, não fica com vergonha não. Pode fazer. Você vai fazer o seguinte. Pega as suas duas mãos. Coloca as duas mãos assim, ó. Colocou? Agora você vai pegar as duas mãos e vai colocar elas em forma de concha. Assim, em forma de concha. Agora que você fez isso, mantenha as mãos assim e você vai pensar no problema que você está passando, numa tempestade que está acontecendo na sua vida. Pensa nela. Pensa aí, vou te dar uns segundinhos para você lembrar de algum problema, uma situação difícil que está acontecendo na sua vida. Algo que você não está conseguindo suportar, que está trazendo medo para você. Você pensou? Agora você vai pegar esse problema que você pensou e vai colocar ele sem falar, só na sua cabeça mesmo. E uma frase simples. Uma frase aí talvez de 6 ou 7 palavras no máximo. Algo simples, de maneira específica. Colocou esse problema numa frase simples? Agora você vai pegar a sua mão que está em forma de concha e vai colocar pertinho da boca. Aproxima a sua mão da boca, as duas mãos assim em forma de concha. Coloca pertinho. E você vai falar bem baixinho na sua mão essa frase que você pensou. Mas fala baixinho para quem está do teu lado não ouvir qual é o problema que você está passando. Fala aí dentro da sua mão esse problema aí, bem baixinho nessa frase simples. Falou dentro da mão? Agora você pega esse problema e joga para o alto. Acabou. É só isso. Se você está com um problema, você está com uma dificuldade, se você tem uma tempestade que você está enfrentando, pega isso e fala: Senhor, eu estou passando por isso. Eu não consigo por mim, então por isso eu deixo nas tuas mãos. Esse problema que você tinha agora, já não é mais teu. Agora está com Deus. Ele vai resolver da melhor forma que ele achar possível. Confia nele, só entrega nas mãos dele. Agora, além disso, além de você correr em primeiro lugar buscando a Deus e entregar nas mãos dele de forma simples e fácil seu problema, pode ocorrer situações em que seu problema não vai passar logo de imediato. Talvez vai demorar um tempo e você não sabe quanto tempo vai demorar. Esses dias eu estava na internet, né? E aí eu vi uma frase no Facebook. Às vezes você acha coisas boas no Facebook. Não é sempre não, mas às vezes você acha. E lá dizia o seguinte, tem até uma imagem aqui, eu queria colocar para vocês, mas não deu para separar ela a tempo. Lá diz o seguinte: às vezes tudo o que você precisa fazer é abaixar sua cabeça, fazer uma oração e resistir à tempestade. Às vezes tudo que você precisa fazer é abaixar sua cabeça, apresentar sua oração para Deus com o seu problema e deixar a tempestade continuar caindo. Deixa essa tempestade, resista a ela, que no momento certo Deus vai agir. Não se preocupa mais com ela, está nas mãos de Deus. Tem umas passagens bíblicas para nos dar forças nesses momentos. Elas dizem o seguinte, 1 Pedro 5, versículo 7. Lá diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pega tudo, coloca aqui na concha da mão e lança para ele. Lança sobre ele, que ele tem cuidado de você. Salmo 120, versículo 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde.
está clamando a Ele, Ele vai responder. Mesmo que às vezes a resposta de Deus seja o silêncio. Porque o silêncio de Deus, eu costumo dizer que quando Deus está em silêncio é quando Ele está mais trabalhando. É quando mais Ele está trabalhando. Se Deus está em silêncio e parece que não está dando nenhuma resposta, não se preocupe, Ele está trabalhando. Salmo 107, versículos 28 a 30. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu as tempestades a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Deus vai transformar suas tempestades em uma brisa. Ele ouve seus clamores. Ele ouve seus pedidos. Ele ouve suas tempestades. Agora, para finalizar, depois que você vai em busca de Jesus, em primeiro lugar, depois que você coloca os pedidos nas mãos dele, de uma maneira específica, sem tentar enrolar a Deus, que você não vai conseguir enrolar a Deus, só joga nas mãos dele, de maneira específica. Só precisa fazer uma coisa. Só precisa crer que Deus é soberano e que Ele tem poder suficiente para resolver qualquer problema e para lidar com qualquer tempestade. Creia na soberania de Deus. Tenha fé no Deus que você conhece. Conduza-se nas suas mãos. Deixa Ele fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele sabe quais são os melhores caminhos. Jeremias 32, versículo 27 diz: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ele pergunta para você: há alguma coisa difícil demais para Deus? Não. Marcos 10, versículo 27. Para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Se você está passando por alguma tempestade, se você está passando por algum problema, se você acha que não tem solução, se você acha que está impossível, para você pode não ter solução. Um mundo onde há uma pandemia gigantesca, onde milhares estão sendo mortos diariamente por causa dessa doença. O homem olha e acha que a solução é quase impossível, está difícil de se encontrar isso. Mas para Deus, nada. Repita comigo: para Deus, nada é impossível. Entregue seus problemas nas mãos dele. Entregue-se nas mãos dele. Nós vamos ter um louvor agora. Enquanto essa mensagem é cantada, essa mensagem desse louvor que é revida ao Senhor. Enquanto for cantada, que você pegue esses problemas que estão te cercando, esses problemas que estão afetando você e sua família. Pega isso tudo. Joga primeiro para Deus. Não tenta buscar suas soluções primeiro. Não. Se você for fazer alguma coisa depois que você entregar para Deus, primeiro entregue para Deus. Coloque nas mãos dele de maneira específica: Senhor, é isso aqui, está nas suas mãos. Depois é só crer na soberania dele. Deixe ele agir. Enquanto a música é cantada, pense nesses problemas, entregue ao Senhor eles, que Deus já está agindo na sua vida a partir desse momento. Esforços não valem nada e sinto que já fracassei.
o seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quando a minha vida corre perigo e não existe mais solução, no seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto para quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor e Ele cuida de mim. Seu amor é maior que este mundo atroz. Ele é Jesus. É o seu olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em aflição posso voltar a ver. O seu olhar, olhar de mansidão me faz querer vencer, e mesmo cego em meio à aflição eu posso então voltar a ver. Amém. Feche seus olhos. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, faça teus planos sobre a nossa vida. Nós podemos ter lutas e problemas a enfrentar, meu Deus. O Senhor já os conhece, mas nesse momento nós estamos entregando eles nas tuas mãos, meu Deus. Não são somente nossos problemas, mas são problemas, Senhor, que nós entregamos a Ti para compartilharmos, Senhor, a caminhada por Ele junto com o Senhor. Então, por favor, meu Deus, faça a Tua obra sobre a nossa vida. Que possamos refletir a Tua glória, Senhor, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades que nós passamos.
Acompanhe-nos, Senhor, no teu querer, meu Deus. Eu entrego essa igreja, entrego essa pessoa que está assistindo da sua casa, onde eles estiverem. Entrego eles nas tuas mãos, meu Deus. Faça seus planos sobre eles e acompanhe-nos, Senhor, da forma como tu prometeste, até a consumação dos séculos. É isso que eu lhe peço, meu Deus. E agradeço por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Tenha uma boa noite. Esperamos você no sábado de pela manhã.